Gente, eu estava conversando com uma pessoa muito segura essa semana e ela me mostrou uma insegurança que me deixou chocada e eu pensei, por que eu não pensei em falar nisso antes? Se você acabou de chegar neste canal, eu sou a Jana Viscardi e este é o canal igualmente Jana Viscardi. E o tema de hoje, como você pode ter visto aqui no título, é como é que a gente fala em público. São muitas as situações que as pessoas se confrontam com o falar em público e inúmeras vezes se sentem pouco confortáveis nessa situação. Eu já passei por isso, quando eu comecei a dar aula, eu morria de medo dos meus alunos. Tipo, medo. Eu chegava na sala de aula e só me faltava tremer. Eu achava que todo mundo sabia mais do que eu, que todas as pessoas eram mais velhas do que eu, que todas elas tinham mais experiência do que eu e que todas elas iam odiar tudo que eu tinha para dizer ali. Depois de uma ligeira jornada, que já conta aí vários anos, eu entendi que eu poderia contribuir com você de alguma maneira, porque eu acho que a gente pode passar por esses medos. Hoje você pode me levar para falar para a plateia e a audiência que você quiser, tamanhos diferentes, com grupos diferentes, eu vou me sentir relativamente segura, em especial se eu tenho afinidade com o tema. E é por isso que eu estou aqui para dar para você 4 dicas importantes para você começar a exercitar esse lugar do medo do falar em público, para que ele saia daí esse medo e você fale em público com cada vez mais tranquilidade. Então, a primeira dica e a dica mais importante de todas, eu acho, que é a primeira, incrível, é você preparar a sua fala. E quando eu falo em preparar a sua fala, tem vários elementos aí. O primeiro deles é a construção de um roteiro. Se você tem uma fala de 15 minutos, você tem que pensar quais são os elementos fundamentais que você precisa destacar na sua fala nesses 15 minutos que estão disponíveis para você. E eles são pontos de apoio para você ir conduzindo a sua fala. Então, quando você pensa, por exemplo, em contar uma história para uma criança, você pensa quais são os elementos que vão chamar mais atenção daquela criança para aquela história. E isso é a mesma coisa quando você vai apresentar um TCC, ou um trabalho, o que é que seja que você vai falar. Um outro elemento que é muito importante quando você prepara a sua fala e elabora esse roteiro é pensar no público. Quem é que são as pessoas que vão te ouvir? Muito provavelmente a linguagem que você vai usar é diferente quando você está falando com os professores da faculdade ou com, sei lá, os superdiretores da firma e quando você está falando com jovens de uma escola de ensino médio. Este eu acho um elemento fundamental. Às vezes, por exemplo, as pessoas se sentem constrangidas, por exemplo, em começar uma fala e acham que fazendo uma piada, essa piada vai ter tudo a ver. Só que se esquece de pensar se aquela piada atende aquele público. Estamos combinados? O ponto número 2 parece uma bobagem, mas não é. É muito importante que você treine várias vezes esse material que você produziu. E quando eu falo treinar, eu não estou falando decorar. Porque se você decorar, na hora do nervoso, você muito provavelmente vai se esquecer. E além disso, esse decoreba vai tornar a sua fala muito automatizada e muito pouco natural. O objetivo aqui é você construir efetivamente esse roteiro, como eu falei lá no começo, e reproduzir isso várias vezes na frente do espelho. Muito provavelmente você vai acabar trazendo uma coisa ou outra que você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso antes, e você vai anotando essas estratégias que você vai construindo de uma fala mais natural, mais à vontade, mais tranquila. É claro que dessa fala na frente do espelho para fala na frente de várias pessoas, você vai contar aí com um fator de nervosismo maior. Mas isso não implica que você não vai ser capaz de produzir a sua fala. Treinar é muito, muito bom. Você pode treinar enquanto está no ônibus, você pode treinar quando está na frente do espelho, você pode treinar em várias ocasiões. A terceira dica que eu te dou é que quando você olha, por exemplo, gente falando sobre falar em público na internet ou fora dela, muita gente fala sobre que é fundamental produzir um PowerPoint. Muitas vezes a gente acha que tendo um PowerPoint ele vai nos ajudar a produzir a nossa fala, mas se a gente coloca muito texto, a chance que você tem de querer ler esse texto é muito grande e a chance de todo mundo ter lido antes de você ter começado a ler é enorme. E isso vai incomodar as pessoas que estão te assistindo, elas vão começar a ficar impacientes, porque estão vendo que você está nervoso e que você está lendo uma coisa que elas já leram. Então opte na construção de um PowerPoint em trazer palavras-chave. Ou seja, quando você produz um PowerPoint, esse PowerPoint tem que estar diretamente ligado a esse roteiro que você construiu lá na minha primeira dica. Além disso, o PowerPoint ele pode trazer uma imagem que é impactante, ele traz um ditado que você acha que tem a ver com aquilo que você vai falar. Mas ele não contém todas as suas falas. Se você acha que eu deveria falar mais sobre PowerPoint, você pode me dizer aqui que eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. E aí o quarto e último elemento dessas dicas gerais, eu acho que você precisa ter consciência da sua fala. O que é que isso significa? Você não precisa ignorar que você está nervoso, você não precisa ignorar que você está trêmulo, você não precisa ignorar que você engasgou, porque aquilo que foi dito já está lá, presente, as pessoas já viveram isso.
Mas você pode usar esses elementos que você poderia considerar como falhos da sua fala, como uma presença sua ali, dizer, poxa, galera, tô aqui todo emocionado na frente de vocês, que até gaguejar, eu tô gaguejando. isso quebra esse clima de uma formalidade ou de uma estranheza que as pessoas podem ter com uma parte da sua fala que pode estar fora do esquadro, digamos assim. Então, essa consciência e o falar essa consciência que você tem daquilo que você está produzindo pode te ajudar e muito. A consciência de fala, da sua produção, daquilo que você está fazendo, ela é importante inclusive para pensar as suas pausas. Você não precisa sair correndo, atropelando e falando tudo. Entender onde é que você pode fazer pausas para inclusive ir rememorando coisas que você quer dizer, tirando uma atenção, é fundamental. Para o entendimento, inclusive, do ouvinte daquilo que você está trazendo ali. Quando a gente vai olhar dicas na internet sobre vamos falar em público, como produzir uma fala perfeita e tal, você também não pode considerar que aquilo é um grande legado, que nunca mais você pode mudar nada daquilo. Eu vi, por exemplo, em um dos sites em que eu estava vendo, para ver como é que as pessoas falam sobre isso, as pessoas dizendo assim, use roupa preta. Gente, nós não somos todos o Steve Jobs, tá? É claro que se você, de repente, tiver, vamos supor, com o zíper da calça aberta, as pessoas vão olhar pro zíper da sua calça aberta. Eu lembro, por exemplo, na escola, o professor falava, ficava juntando uma baba na boca dele. Eu não conseguia mais prestar atenção nele. Todos os alunos ficavam rindo porque tinha uma baba encostada lá no canto da boca. Então, antes de dizer usa roupa preta ou usa roupa branca, ou seja lá o que for, eu diria pra você ter uma consciência corporal mesmo, né? Do que tá acontecendo com o seu corpo enquanto você fala. É o que eu digo, às vezes a pessoa fica, por exemplo, se chacoalhando muito, e aí a pessoa que tá assistindo a sua fala já não presta mais atenção na sua fala pra estar prestando atenção no quanto você se chacoalha, no quanto você tá nervoso. Por isso que a consciência da fala é importante pra você reconhecer essa consciência do corpo e trazer isso pra plateia. Falar, gente, tô nervosa aqui que eu tô até me chacoalhando, peraí. Por exemplo. E eu acho que pensar essa consciência do corpo faz com que você explore o espaço que você tem para caminhar, para apresentar um PowerPoint de maneira melhor, mais saudável e mais tranquila, mais natural. E aí tem um outro elementinho aqui, final. Eu ouvi algumas vezes enquanto estava fazendo doutorado que a pessoa que mais sabia sobre o meu tema era eu. É claro que numa banca de doutorado, aqueles outros professores que estão ali, eles têm conhecimento sobre vários assuntos, mas isso não significa que eles saibam tudo, assim como você não sabe tudo. Então a possibilidade que você tem de pensar que, olha, eu estudei isso a fundo, pode ser que outras pessoas saibam aquilo, mas eu também sei bastante sobre esse tema, podem trazer para você uma maior tranquilidade, pensar isso, eu estudei, se eles me fizerem perguntas relacionadas ao que eu estudei, eu certamente saberei responder. E se eu não souber responder, eu posso muito bem dizer, me desculpem, mas eu não tenho essa informação, posso trazê-la em breve, posso acrescentar isso à tese, se for relevante. Ou se for uma apresentação, uma sala de aula, você acabou de virar professor e falar, me desculpe, eu não tenho essa informação, eu vou buscar e trago na próxima aula. Existem vários recursos que a gente não usa porque a gente acha que não pode dizer não, que não sabe, que está com medo, ou seja lá o que for. E nós podemos dizer tudo isso ao longo da nossa fala. Você não pode fazer a fala só disso, mas você pode trazer esses elementos, porque todo mundo que fala em público, a princípio, pode estar nervoso. Então esses elementos eles podem fazer parte. E esse medo de ser julgado e que, portanto, ai não, eu não posso dizer que não sei, isso é uma bobagem, eu não sei quem foi que disse isso pra gente. Não sei, estou aqui tentando entender quem foi que disse que a gente não pode dizer que não sabe. É justo. Eu sou professora, mas não sei tudo, então eu posso dizer que não sei. E já disse várias vezes, não sei. Não sei, posso pesquisar pra você, mas essa informação eu não tenho. Se tá tudo certo, era pra ser 4 sugestões, acho que eu dei tipo 5, 6, 7. E aí você já sabe, espalhe esse vídeo por aí, sugira as pessoas para que se inscrevam no meu canal e me conta aqui um pouco a sua história produzindo falas públicas. Como é que você lidou com esse momento de tensão, se é que você viveu isso? E se viveu tranquilamente, me diz aí como é que você alcançou esse estado de alfa, ou seja lá, como é que se chama isso. Um beijo, tchau, tchau, gente.